esse encontro, né, da Casa Chama, que vai ser representada pelo Dig Franco, que é um homem trans, um ativista cultural, junto com o elenco, né, de Bendali Palácio das Princesas, vai ser super importante, porque não é para falar sobre o que é ser uma pessoa trans ou o que é ser uma pessoa travesti, mas é para falar sobre como é que nós, como sociedade, podemos estabelecer diálogos, né, com essa parcela da população que é tão marginalizada que eu acho que se a gente faz uma enquete, né, quem é que tem uma amiga trans ou quem é que tem uma amiga travesti em espaços comuns, poucas pessoas vão falar, eu tenho. Então, do ponto de vista da diversidade de gênero, das questões LGBTQI, AP+, das questões das mulheres, a gente fez questão de poder ter essas peças, não é, no conjunto da programação, de poder ter essas protagonistas no conjunto da programação, né? Acho que a gente hoje em dia entende bem melhor e passou a entender bem melhor de uns anos para cá que não basta a gente tratar desses assuntos nos trabalhos que a gente realiza dentro do festival. É muito importante a gente ter essas pessoas presentes com a gente, inclusive em posições de direção, posições de criação e de protagonismo. Muito importante a gente reunir uma produção dramatúrgica, intelectual, de mulheres, né, no tempo que a gente está vivendo, que é um tempo, sem dúvida nenhuma, de questionar valores que durante séculos, teve aí à frente da construção cultural de um imaginário, né, sempre em cima do patriarcado, do homem branco, da hegemonia europeia. Então, trazer o feminino a partir da mulher, né, que é uma pessoa que produz matéria intelectual, sensível, poética, dramatúrgica dentro do teatro, é realmente fundamental para a gente entender que é preciso mergulhar em outros universos que já existem. Só é possível a gente criar novos imaginários a partir de novas narrativas. E o teatro é um lugar de muita potência para a gente realizar isso. O lugar da dramaturgia é muito potente, porque a gente tem uma palavra viva que é resultado de um processo de criatividade coletiva, no caso do teatro, e também quando a gente vai pensar um texto do audiovisual, por exemplo, uma sala de roteiro, muitas pessoas contribuem para que esse texto exista, para que essa palavra ocupe seu espaço, e é a partir justamente dessas proposições poéticas que a gente consegue pensar com um olhar mais sensível e ampliado a partir de questões que a gente não elaboraria senão através da observação e da experiência de viver uma obra de arte como essa, por exemplo. São temas que nos é caro, que são urgentes na contemporaneidade, né? A questão do cárcere no Brasil é algo que precisa ser enfrentado. São muitos os problemas que se acumulam no decorrer do tempo, de anos e anos, por ser um sistema sucateado, né? Então, além disso, tem as reverberações nas famílias. Então, eu acho que é urgente e é necessário que refletimos sobre o encarceramento no Brasil e também o ponto de vista das mulheres, né? Eu acho que é algo que vem ao longo dos anos, as mulheres vêm cada vez mais ocupando esses espaços na nossa cidade. Aliás, sempre ocuparam, mas estão se fazendo presentes e dando notoriedade, né? Reconhecimento pelas as lutas que elas constituíram e construíram ao longo dos anos. E uma das coisas que eu acho que a gente, como cidadão tem que fazer hoje em dia é procurar ir atrás das histórias verdadeiras sobre o Brasil. E quando eu li no folheto sobre essa peça, eu pensei, essa é uma história que eu não conheço, eu quero conhecer, e agora, nesse momento aqui, hoje, durante a conversa, eu percebi que eu vim aqui para honrar essas mulheres. E a gente precisa contar as verdadeiras faces da história no Brasil. A história do Brasil foi escrita também por homens, muitas vezes brancos, que deixaram a sensação de que tudo aconteceu da forma mais incrível,
possível. E de fato foi para eles, mas eles não representam a totalidade da população. Por trás de páginas bem escritas por determinados grupos sociais existem vidas que foram machucadas, violentadas e mortas das piores maneiras possíveis, e a gente acredita que a arte também tem esse papel de tirar o véu da história e poder contar a verdade com a liberdade que nós conquistamos. A arte em si, ela tem um primeiro mote que é incrível, que é a pesquisa e o conhecer-se e conhecer os outros, né? Como comecei em projeto social lá em 2013, juntamente com o Murilo Gussi, eu acho que a minha trajetória de vida em projetos sociais, participando de grupos independentes, sem nenhum financiamento, mostra a importância de como a gente deve valorizar a arte de periferia. Eu acho que na GAL a gente consegue abranger um pouquinho mais essa arte queer do fracasso, o que é o fracasso queer e o que é essa vitória branca que toda vez tenta nos impor, né? A Casa Chão tem 2 lemas. Uma é a transição é coletiva, por questão dessa formação, né, da composição, né, como a gente surge assim com o apoio dos aliados. E a Casa Chama tem um outro lema que é quem acolhe é acolhido e quem é acolhido também acolhe. Né, é um trabalho de mão dupla, sabe? É um trabalho que todo mundo é trans, então todo mundo precisa de apoio e acolhimento em algum momento. O teatro, ele tem uma potência enorme para tratar desse tipo de assunto, né? Eu costumo dizer que são assuntos que deixam a gente com raiva, assuntos que deixam a gente indignado, né? Então, o Núcleo Experimental, a companhia da qual eu sou o diretor artístico, que produziu o Brenda Lee, a gente costuma escolher esse tipo de tema, né? Falar sobre preconceito, sobre intolerância, sobre alteridade. E eu acho que por ser uma forma de arte que acontece ao vivo, a cada noite ali, naquele momento em que aquelas pessoas estão sentadas na plateia e aquelas outras pessoas estão em cima do palco, a potência disso é muito maior do que você ler em casa ou do que você assistir um filme sentado no seu sofá, no streaming e tudo mais, né? Então é uma coisa que está acontecendo ali, viva, na frente das pessoas. A gente sabe que as mudanças elas são lentas, que o processo é estrutural, né? Que esse racismo, machismo, essa transfobia as raízes são mais profundas, a gente sabe disso. Mas a gente está perpetuando um legado que começou lá atrás, né? E a gente, quando fala esse termo transestralidade, a gente está falando dessa transestralidade que em mim, que em nós, continua viva e continua gerindo e provocando mudanças o tempo todo, transições o tempo todo.